Ela passou fácil pela Câmara dos Deputados, mudou de nome e foi para o Senado. A famosa PEC 241, ou como será chamada agora, a PEC 55, já nasceu polêmica e é o assunto do Sala de Convidados de hoje. Para conversar com a gente, estão no estúdio Vilma Pinto, pesquisadora do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, Luiz Antônio Ribeiro, professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito, da Universidade Federal Fluminense, do Rio de Janeiro, e Gilberto Braga, economista e professor de Finanças do IBMEC, do Rio de Janeiro. Excepcionalmente hoje o programa não está sendo ao vivo. As perguntas e os comentários foram recebidos durante a semana no site do Canal Saúde ou através do telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. Afinal, o que diz e o que significa a PEC 241, a atual PEC 55, que tramita no Senado Federal? Uma era do gelo para os gastos da União. É o que espera o governo com a proposta de emenda constitucional 241, encaminhada ao Congresso em maio deste ano pelo então presidente interino Michel Temer. A ideia é congelar por 20 anos os investimentos dos poderes executivo, legislativo e judiciário, do Tribunal de Contas da União, do Ministério Público e da Defensoria Pública da União. Segundo a proposta, o aumento de recursos terá como limite o índice da inflação do ano anterior. Com isso, o governo espera que a economia volte a crescer. É um absurdo você prever uma economia na saúde, na educação, na ciência e tecnologia, no turismo, nas obras, nos programas sociais, enquanto mantém intacto gastos financeiros que são crescentes no Brasil. No Brasil, que detém a maior taxa de juros do planeta. A aprovação dessa PEC significa o governo não gastar mais do que arrecada. A aprovação dessa PEC significa dizer preservar a saúde e preservar a educação com os recursos necessários e não gastar com aquilo que não precisamos gastar no Brasil. Nas primeiras batalhas para a aprovação da PEC, o governo saiu vitorioso. Em 2 votações aqui na Câmara, a maioria dos deputados foi favorável à proposta. E o número de parlamentares que deram apoio à emenda superou até a expectativa do Planalto. O texto da PEC 241 estabelece que, em caso de descumprimento, ou seja, se houver investimento acima da inflação, o órgão responsável será proibido de realizar concursos públicos, conceder aumento salarial e ficará sem subsídios e incentivos do governo. Mas apesar das divergências entre os governistas e a oposição, em um ponto ambos concordam. Para que o Brasil volte a crescer, existem outras medidas necessárias a serem tomadas. Não basta só a aprovação da PEC 241, só equilibrar as contas públicas. Não é? Essa reforma da Previdência Social é outra que tem que ocorrer, sem tirar direitos. Tem outros caminhos, o caminho, por exemplo, de fazer uma reforma tributária emergencial. Ora, por que não taxar grandes fortunas, a exemplo do que tem sido feito em vários países, inclusive que se considera a pátria do capitalismo, como os Estados Unidos? Ora, por que não taxar as grandes heranças? Ora, por que não taxar os dividendos dos lucros das grandes empresas? Você vai ter que fazer reforma tributária, vai ter que fazer reforma política e vai ter que fazer reforma previdenciária. Os gastos com a Previdência são insuportáveis, então você tem que fazer a adequação da Previdência do Brasil aos padrões internacionais e adequação àquilo que a União dispõe no seu sistema previdenciário para pagar. O texto da PEC prevê uma flexibilização na regra para aumento dos investimentos, mas só daqui a 10 anos, e será permitida apenas uma alteração por mandato presidencial.
Para isto, o presidente que estiver no poder terá que enviar a proposta de correção ao Congresso por meio de um projeto de lei complementar. O presidente Michel Temer declarou que a regra do teto para os investimentos da União pode até ser revista antes, dentro de 5 anos, se a economia estiver bem. Bom, então vamos tentar aqui aprofundar essas questões, mesmo porque em questões muito polêmicas, às vezes a gente ouve um lado e depois ouve o outro lado que é completamente contraditório e a gente fica sem entender realmente do que se trata. Como que a gente pode explicar, na opinião de vocês, qual é a real proposta da PEC 241, agora 55, quando fala de 20 anos de gastos congelados? Eu vejo a proposta de congelamento, não seria bem, entre aspas, um congelamento de despesa, como uma medida de explicitar um problema que a gente tem estrutural nas contas públicas do governo. Quando a gente olha a evolução do gasto primário, nos últimos anos, a gente vê uma tendência de crescimento ano após ano, independentemente do ciclo econômico, enquanto que do lado da receita a gente vê um movimento mais cíclico. O que seriam os gastos primários, só para a gente... Os gastos primários são os gastos totais do governo, exceto pagamento de juros. Então, ali entra previdência, assistência, entra gasto com pessoal, entra investimento. Então, todo o gasto primário do governo, ele cresce ano após ano, a taxas reais muito elevadas, e enquanto que a receita, em épocas de crescimento econômico, ela cresce bastante, mas quando você está numa recessão, como o quadro atual, a gente tem uma queda muito acentuada e isso acaba provocando um déficit primário muito elevado por conta de uma despesa que cresce independentemente do ciclo e uma receita que varia de acordo com a economia. Então, essa medida ela é mais para mostrar, de fato, que a gente tem um problema no gasto. E que nas últimas recessões, a gente já passou por recessões em 98, a gente passou em recessão em 2002, 2003, a gente passou por recessão em 2009, 2008. E essas crises que ocorreram na economia nesses anos foram sempre resolvidas pelo lado da receita, com aumento de carga tributária. Então agora é o momento de a gente discutir um pouco de gasto também, né, que nos outros anos não foi discutido. Aí você falou que gastos primários são os gastos menos os gastos com juros. E tem uma frase que diz que não mantém intactos os gastos financeiros. Como é que a gente pode entender isso? Os gastos financeiros principais são os juros, são os encargos da dívida pública, né? Hoje, essas despesas com esses juros consomem quase a metade do orçamento da União. É um peso realmente muito grande, né? E nesses a PEC não toca? Não toca. Toca em todos os demais, segundo decisões políticas a serem tomadas futuramente, estabelecimento de prioridades para manter o teto que a PEC estabelece. O que me preocupa, sobretudo do ponto de vista da minha área, que é a área do direito constitucional, da filosofia política, é justamente um governo que chega ao poder com uma baixa legitimidade, com baixo apoio popular, pretender uma medida dessa natureza para uma duração tão extensa, para 20 anos, e que, da maneira como está pensado, vai repercutir, sobretudo, sobre o próximo governo, sobre o governo que vai entrar em 2018, né, e os subsequentes, né. Quer dizer, politicamente, né, isso é compatível com a ideia de uma democracia, né, que esse governo pretenda lançar uma camisa de força sobre os governos futuros? Me parece que não. Mas sempre existe alguém que, mesmo a favor de preservar a educação e a saúde com os gastos necessários. Como é que a gente pode entender, dentro desse raciocínio, como é possível preservar a saúde e a educação com um congelamento entre aspas que você falou aqui, né? E depois a gente até tem que entender esse entre aspas. Na verdade, eu acho que é importante a gente fazer algumas diferenciações. Por exemplo, no encaminhamento aqui da discussão, o colega repórter que fez a apresentação, ele usa indevidamente o termo congelamento de investimentos. Esse é um termo impróprio. Na verdade, é um teto de gastos, ou seja, os investimentos continuarão sendo possíveis, a discussão orçamentária vai definir o que? A alocação total de recursos por cada área de governo é que terá essa limitação. Obviamente que essa distribuição orçamentária dentro da regra
política, da regra jurídica, depende de uma proposta do Executivo que vai ser discutida pelos nossos congressistas, pelo Congresso brasileiro, pelo Senado e pela Câmara Federal. Portanto, não é correto afirmar que há uma proibição ou uma limitação de investimentos. O que se diz é o seguinte: o total de recursos de cada uma das áreas sofrerá uma limitação, e essa limitação, chamada de teto, significa que para os próximos anos, cada uma dessas áreas terá uma expansão de acordo com a inflação do ano anterior. Para o ano específico que vem, 2017, saúde e educação tem uma dotação diferente, de 15%. Portanto, a inflação vai fechar esse ano entre mais ou menos ao redor de 7% pelo IPCA. Para o gasto de 2017, teremos um reajuste, um crescimento maior do que 100% da inflação em relação à dotação para essas duas áreas. A gente pode discutir se isso é suficiente, se não é suficiente, se a questão da prioridade está correta ou não, se o enfoque é esse, mas efetivamente é preciso dizer também que, obrigatoriamente, no 9º ano dessa medida constitucional, será feita uma revisão. Ela é mandatória. Então, evidentemente que esses percentuais poderão ser aumentados, reduzidos, de acordo com a evolução econômica. Mas, para apimentar um pouquinho essa discussão, o que eu acho importante dizer, até pelas manifestações dos meus colegas e daquilo que foi colocado na abertura da matéria, que nós ouvimos falar em reforma da Previdência, em reforma tributária, em pagamento de juros, em obrigações do Estado, em padrões internacionais. Se a gente for parar para pensar, o que está sendo discutido aqui é o papel do Estado. Ou seja, exatamente a Constituição atual, de 88, chamada Constituição Cidadã, ela colocou como obrigação do Estado praticamente a promoção da felicidade e do bem-estar geral da população brasileira. E aconteceu isso que foi dito aqui. Nós vimos as receitas crescerem, em momentos de bonança, de expansão econômica, sobra dinheiro, de alguma forma as despesas crescem, e hoje você tem o efeito perverso da inversão dessa relação. Uma crise econômica, que a gente pode discutir também, que leva a um crescimento da despesa, que cada vez ela quer mais, ou seja, cada uma das áreas legitimamente querem beliscar um pouco mais do orçamento. É natural que cada uma queira uma dotação maior, as necessidades são ilimitadas e os recursos são limitados. Em épocas de crise, esses recursos encolhem e diminuem. Na verdade, a PEC ela é uma forma de você tentar, ainda que às avessas, trazer para uma discussão a necessidade de uma reforma constitucional. Porque essa Constituição que nós temos hoje, ela já deu mostra de que ela não atende às necessidades do povo brasileiro. Será que efetivamente nós precisamos de uma Constituição que coloca o Estado como responsável por tudo na nossa vida? E será que há recursos para que o Estado receba esses recursos, administre bem e consiga atingir o objetivo constitucional? Na prática, a gente observa a população bastante insatisfeita. Eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa ter aqui e que é também um pano de fundo da limitação ou não do teto dos gastos governamentais. Falando em Constituição, agora então eu passo para você. Bom, de fato, a Constituição de 1988 estabelece, por exemplo, a educação pública e gratuita em todos os níveis, desde a educação básica até o ensino superior, como um direito universal no nosso país. Da mesma maneira, a saúde pública. Né? É claro que há disposições em muitas outras áreas, né? A área da segurança, a área da comunicação social, etc. Mas a educação e a saúde são reconhecidos não apenas como deveres do Estado brasileiro, como são reconhecidos como direitos fundamentais, sociais, né, do cidadão brasileiro. Eu vejo esses dois institutos, da saúde pública e da educação pública brasileiras, como avanços civilizatórios do nosso país. Eu não conheço país que tenha se desenvolvido sem educar seu povo. Né? Se nós formos recuar nesses campos, acho que os resultados não serão favoráveis ao nosso desenvolvimento. Só um ponto em relação a isso que foi colocado, que eu acho importante sempre frisar, é que
na medida, na emenda constitucional, ela está prevendo um mínimo de recursos para saúde e educação e não um máximo. Tudo bem que o recurso de saúde e educação está limitado também ao teto, junto com os demais recursos. Então, o que vai ocorrer é definir prioridades. Mas o mínimo para a saúde e educação está assegurado, mudando a regra. Atualmente, existe uma regra que é colocar um mínimo para a saúde e para a educação de acordo com a receita. Então, no caso da educação, por exemplo, é a receita líquida de impostos. Então, você tem um cálculo de quanto que foi a receita líquida de impostos e o governo não pode gastar menos do que 18% da receita líquida de impostos com educação. O que aconteceu desde 2010? Em média, o governo gastou 20% a mais do que esse mínimo. E então, o que acontece? Existe um mínimo, o governo não pode gastar menos, mas ele pode gastar mais. Com essa medida, com essa PEC, o que vai acontecer? Ele vai mudar essa regra, não vai ser mais 18% da receita líquida de impostos. Vai ser, a partir de 2018, a inflação do ano anterior, em 12 meses até junho. Então, só mudou o mínimo, mas não colocou um teto. O teto está limitado por total da despesa. Então, ele pode gastar mais com saúde e com educação. Ele pode gastar além do mínimo. Só que se ele gastar além do mínimo com saúde e educação, ele vai ter que economizar em outras áreas. Se ele gastar além do mínimo em outras áreas, ele não vai poder economizar em saúde e educação, porque ele está limitado com o mínimo para saúde e educação, o que não aconteceu em outras áreas. Então, é bom sempre pontuar isso, porque muitas pessoas estão falando, não, vamos cortar recursos. Então, você tem um mínimo constitucional que vai ser preservado para essas áreas. A discussão é, isso é suficiente? Isso não é suficiente? Eu acho que é um ponto, mas aí entra na questão da discussão de prioridade. Você vai discutir, você vai querer alocar mais recursos para saúde e educação, ou mais recursos para previdência, ou mais recursos para assistência, ou você vai querer investir esse dinheiro. Então, é mais discutir prioridades. Eu acho que a discussão ela é interessante, também do ponto de vista da qualidade da gestão pública. Eu acho que a discussão da alocação ela é importante, mas nós podemos reduzir essa discussão apenas à questão contábil alocatória do recurso público. Então, nós temos hoje um Estado que gere mal as finanças públicas, nós temos um gasto em educação, e eu concordo que tem que ser prioridade, saúde tem que ser prioridade, é assim em qualquer lugar do mundo. A gente pode discutir se essa educação tem que ter em todos os níveis, na saúde da educação, se tem que ser gratuito, se tem que ter coparticipação ou não, é uma outra discussão, mas efetivamente o que a gente observa hoje, a Lava Jato está aí para mostrar isso, são os dinheiros, os recursos públicos sendo desviados, sendo de alguma forma mal geridos, se perpetuam o tempo todo, e vocês da imprensa mostram isso recorrentemente, recursos da saúde em um hospital, que quando tem médico não tem hospital, quando não tem equipamento não tem profissional, ou então tem uma parte daquilo que é necessário para fazer o tratamento do paciente, daqui a pouco não tem, daqui a pouco alguém está de licença, daqui a pouco está em fila. Então, se a gente não discutir a questão da gestão, não vai existir PEC nenhuma no mundo que coloque 3 vezes mais recursos do que essa, ou que tire recursos, que faça com que a qualidade do serviço público melhore. A gente precisa também investir na gestão do funcionário público, na sua capacitação, na qualidade do serviço e no bom uso do recurso que é alocado. Eu acho que essa discussão apenas meramente financeira, ela é importante, mas ela não resolve as questões. Nem que se a gente colocasse hoje o triplo de recursos para o ano que vem, nós chegaríamos ao final de 2017 com a educação e a saúde resolvidos nesse país. Então, essa discussão também da limitação financeira é uma ponta dessa questão. A outra ponta é a qualidade desse serviço que é prestado em saúde e educação no nosso país. É interessante você colocar isso porque, e eu acho que você falou em Lava Jato, né? Eu acho que a gente tem que responsabilizar o mau gestor. Né? E não responsabilizar, por exemplo, um sistema de saúde que, na sua tese, no seu funcionamento, ele funciona, mas ele precisa ser colocado em prática. No momento que você tem um mau gestor que não o coloca em prática, o que eu vejo acontecer, e aparece muito isso aqui no programa, é que é o sistema que é responsabilizado. O sistema não funciona. O sistema não funciona sob aquele gestor que não investiu no sistema para ele funcionar. Eu acho que isso, às vezes, a gente perde, né? Não é o SUS. É como se coloca o SUS em funcionamento, né? Porque ele foi feito e é copiado por todos os países do mundo que se interessam numa saúde universal, né?
Mas eu queria voltar a uma questão que, para leigo, sempre fica, né? Que a gente abriu o programa, você abriu falando isso, né? A gente, depois você mostrou o tamanho disso, que, se não me engano, é quase 50% dos gastos. A gente tem, de um lado aqui, esses gastos que a gente está não congelando, mas colocando um teto, com todas essas ressalvas, né, de possibilidade de mudança, de acréscimo da inflação. E aqui desse outro lado, a gente tem essa metade que são os gastos financeiros que a PEC não toca. Por que isso acontece? Por que esse lado, que é um lado que tem uma repercussão bastante importante no dia a dia das pessoas, especialmente as pessoas mais pobres, mas em toda a população, por que esse lado ele está sofrendo uma proposta de uma ação sobre ele, e esse outro lado ele não aparece na discussão? Aí me parece que há uma clara intenção do governo de dar uma resposta ao mercado financeiro. Né? A preocupação com o fato, por exemplo, do Brasil ter perdido o grau de investimento. Né? Quer dizer, e quando se fala em mercado financeiro, se fala de uma ordem financeira internacional que não diz respeito necessariamente aos interesses do nosso país e do nosso povo. Né? Nós vamos buscar, no momento de recessão, como destacava a Vilma, cortar despesas. Me parece que, se forem atingidos os programas sociais, se for inserido nesse cenário de corte de despesas a reforma previdenciária, que nós sabemos que sucessivamente tem achatado, né, os proventos dos aposentados e dos pensionistas, essa medida é recessiva. Nós sabemos o quanto os programas sociais e a Previdência impulsionam também a economia no país. Né? Nós vamos fazer um ajuste olhando apenas para o problema do equilíbrio de contas no momento de recessão, que pode agravar a recessão. Teve um programa aqui recente em que se falou que países que passaram por situações como a gente está passando agora fizeram o oposto, que investiram em saúde e educação, que isso a médio prazo se transformou em um ambiente econômico favorável, porque as pessoas ficaram com mais capacidade produtiva, ficaram com mais felicidade, para usar o termo que você colocou, né? Ficaram mais com capacidade de realmente resolver. Eu só acho importante pontuar que se confunde o tempo todo, quando se diz fazer o contrário, o governo não está dizendo que não vai investir. Eu acho que, novamente, a gente tem uma questão de estrutura nesse pensamento que denota uma percepção, na minha visão, equivocada da questão. Quer dizer, em nenhum momento o governo está dizendo que vai parar de investir. Quando os outros fizeram o contrário e investiram, o governo vai continuar investindo. Apenas esse investimento ele está dentro da alocação geral com um teto que, na verdade, é o mínimo. O que eu queria chamar a atenção, só para te devolver a palavra, é que a questão dos juros ela é importante, é uma questão fundamental, mas é importante entender que os juros são altos, de uma certa maneira, porque o déficit existe. Então, o governo é obrigado a emitir papel para financiar o gasto caro. Automaticamente, se o governo consegue conter os gastos, esses juros, como já começaram ainda que de maneira muito tímida e quase que imperceptível, a serem reduzidos. Então, existe uma trajetória linear, progressiva, ainda que lenta, de uma possibilidade concreta de que esses juros venham a cair. Se nós tivermos uma contenção dos gastos, do crescimento dos gastos públicos, e já dá sinais a macroeconomia de que a situação econômica tende a melhorar a partir de 2017, é bastante razoável que a questão da discussão dos juros ela fique absolutamente secundária e tenhamos taxas de juros em padrões mundiais, em padrões internacionais, taxa de juros reais, ou seja, a taxa acima da taxa de inflação. Então, nesse sentido, me parece que a discussão que não está se privilegiando o mercado financeiro em detrimento dos gastos sociais. Não existe essa questão. Na verdade, ao contrário, os juros estão altos porque as despesas são altas. E o mercado financeiro, ele é voraz, é um mercado que vai se aproveitar da incompetência da gestão pública. E é isso que está acontecendo. Então, não dá para culpar o especulador. O especulador é um aproveitador de oportunidade. E quem cria essa oportunidade é a má gestão pública. Então, nesse raciocínio, à medida que há sucesso, digamos, com essa limitação de gastos, essa outra parte que a gente não está tocando, os gastos tendem a diminuir.
é inexorável, é um movimento automático, quase que da física financeira, vamos chamar assim. Mas isso não quer dizer necessariamente que essa diminuição vá significar aumento daí de investimentos em saúde e educação. Isso não está colocado. Eu acho que na medida em que você tem um equilíbrio fiscal, é óbvio, como a Vilma colocou, a revisão pode ser colocada. Ou seja, o próprio presidente atual mencionou na matéria de abertura que ele poderá rever em poucos anos isso. Ou seja, nós já temos um horizonte de data na própria PEC, que no 9º ano é obrigatório que o Congresso faça essa revisão, né, com o governo, pode manter, pode expandir, pode diminuir, mas se nada for feito, poderá também perdurar por até 20 anos. Então, é óbvio que eu entendo que 20 anos é muito tempo e eu faço votos que, antes disso, temos uma nova Constituição. Só para falar da questão do pensamento, né, que você falou que aparece subjacente às coisas que a gente fala, quando eu falo fazer o contrário, é porque foram países que optaram em fazer propostas claramente de aumentos reais de investimentos, que daí seria o contrário nesse sentido. Pela própria... Quando a gente estuda economia, a gente vê que investimento, ele gera esse impacto de crescimento econômico, O que está ocorrendo? O investimento, assim como gera crescimento econômico, o investimento hoje no Brasil é uma variável discricionária, uma variável que o governo pode controlar mais facilmente, e, diferentemente das despesas obrigatórias. Por exemplo, ele não pode deixar de pagar o funcionário público, ele não pode deixar de pagar a aposentadoria, ele não pode deixar de pagar os serviços obrigatórios de saúde e educação. E assim em diversas áreas, os benefícios assistenciais, etc. Mas ele pode cortar investimento, ele pode expandir investimento. Então, sempre quando está numa recessão, a primeira variável que o governo vai mexer é no investimento. Então, hoje a gente está num nível muito baixo de investimento. O que acontece? Essa PEC, primeiro, ela é só para o governo federal. Quem mais investe no país são os estados e são os municípios. O governo federal tem uma participação baixa no investimento geral da economia. Então, está limitado o investimento do governo federal. Está limitado junto com outras despesas. Então, se ele investir muito acima da inflação, em um ano ele vai ter que economizar em outras áreas, sendo que essas outras áreas são gastos obrigatórios. Então, se não tiver uma mudança, uma reforma nessas outras áreas, ele não vai conseguir cortar, ele não vai conseguir reduzir esse gasto com tanta facilidade como ele consegue fazer com o investimento. Eu vou só te interromper por causa do tempo, a gente pega daqui no próximo bloco, porque é justamente sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar de saúde, estamos no canal Saúde, né? Vai falar de como que os municípios e os estados vêm aumentando o seu investimento e o que vai acontecer com as administrações municipais e estaduais com a chegada da PEC. A sala de convidados vai fazer um breve intervalo, não sai daí, a gente volta já. O Sala de Convidados está de volta, conversando sobre a PEC 241 ou PEC 55, como passou a ser chamada no Senado Federal. Nossos convidados são Vilma Pinto, pesquisadora do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Luiz Antônio Ribeiro, professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense, e Gilberto Braga, economista e professor de Finanças do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. Excepcionalmente hoje, o programa não está sendo ao vivo. As perguntas e comentários foram recebidas durante a semana no site do Canal Saúde ou pelo telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. De acordo com o governo, a PEC 55 é fundamental para a recuperação da economia brasileira, mesmo que seja necessário cortar investimentos em saúde e educação. Há quem diga, no entanto, que o estrago será maior que o conserto. Só tem uma saída, é você diminuir a despesa. Não tem outro caminho, é diminuir a despesa. Quando o governo manda para cá uma proposta só de fazer ajuste fiscal do ponto de vista dos gastos, ele vai prejudicar a população mais pobre desse país, porque vai mexer na renda, que é distribuída pela assistência social, pela previdência, né, através do gasto público, e vai mexer principalmente no gasto. Eu diria, assim, de um modo macro, que é a grande solução para resolver esse desastre econômico que o Brasil hoje está vivendo. Aquilo que no Estado Social a gente considera investimento, investir na saúde, na educação, na moradia, na dignidade do povo, isso é investimento.
para eles é gasto. Era de se esperar. A PEC 241 dividiu opiniões no Congresso. De um lado, estão aqueles que defendem integralmente. Do outro, os que são contra a proposta do governo que estabelece um teto para a aplicação do dinheiro da União. E no centro dessa polêmica está o futuro da saúde e da educação, já que hoje os investimentos nessas áreas não se enquadram nas despesas obrigatórias do governo, ou seja, são recursos que podem ser reduzidos. Mesmo se aprovado, o teto para investimento na saúde e na educação só começa a valer a partir de 2018. Isso porque o governo quer utilizar o próximo ano como base para a correção dos orçamentos dessas áreas. A justificativa é que 2017 será o ano da recuperação econômica do país, com receitas melhores. Apesar disso, será que o Sistema Único de Saúde pode sofrer algum impacto? O SUS sofre um histórico processo de subfinanciamento. Com o fim da CPMF em 2007, a aprovação da Emenda Constitucional 29 em 2000, a Emenda Constitucional 86 em 2015, além de outros dispositivos, o Sistema Único de Saúde sobrevive a duras penas, mantido principalmente por recursos dos estados e municípios. Um estudo técnico da Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados afirma que a implantação da PEC 241 vai levar a uma perda de 2,8 bilhões de reais no orçamento federal para a saúde em 2017. Já em 2025, o último ano calculado pelo estudo, a perda chegaria a 63 bilhões. Além disso, o próprio governo federal também estuda a criação de planos populares de saúde, o que é considerado pela Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, uma ameaça ao SUS, diante da possibilidade de reduzir ainda mais os recursos públicos na saúde. Para os defensores da PEC 241, não haverá diminuição no investimento, mas sim um maior controle da aplicação do dinheiro. Nós entendemos que um país como o nosso, precisamos ter uma cobertura universal na saúde. Precisamos de fazer pesquisa, precisamos fazer atendimento básico, mas nós precisamos também otimizar esses recursos. Eu tenho certeza que essa PEC 241, ela irá fortalecer não apenas a saúde, o orçamento da saúde, mas irá fortalecer, sobretudo, a cultura no Brasil de que nós precisamos ter também a responsabilidade no gasto do dinheiro público. Já o senador Lindbergh Farias acredita que a PEC vai fazer a estrutura do SUS ficar menor. É uma PEC da maldade. Isso significa fechamento de postos de saúde, fechamento de hospitais, um ataque à pesquisa científica. Na verdade, nós estamos diminuindo, não é congelando, nós estamos diminuindo os recursos de saúde per capita, por pessoa, para a população brasileira. É um crime o que eles estão querendo fazer com essa PEC 241. Bom, a gente agora então entra nessa questão de há que se financiar a saúde, há que se financiar a educação. E historicamente o Sistema Único de Saúde não teve o financiamento condizente com o seu desenho de universalidade, integralidade e equidade. Os municípios e os estados foram aumentando gastos, mesmo porque no processo de descentralização, de municipalização, as responsabilidades ficaram maiores para os municípios e posteriormente para as regiões, já que nem todo município pode dar conta de tudo, né? Seria inviável porque há municípios, em grande maioria, muito pequenos no país. Você falava sobre isso, né, no impacto dos gastos nos municípios e nos estados. O que a gente pode pensar, à luz do que a gente está falando, especificamente agora da área da saúde, estamos no canal Saúde, se isso vai trazer um impacto maior ainda para as já convalidas finanças municipais e especialmente estaduais? Então, na parte de estados e municípios, como eu coloquei, eles não estão dentro da PEC. A PEC é só para o governo federal. E a maior parte dos investimentos que são feitos no país são de estados e são de municípios. A União tem uma parcela pequena no investimento total. E aí o que acontece? Os estados, durante 2 anos, têm uma limitação de gasto, mas não entra investimento, é só de gastos correntes, mas por conta do alongamento de dívida que está em outra proposta, né, que foi o alongamento de dívida dos estados. Então, nesse alongamento de dívida, foi previsto também um congelamento de gastos, reajuste pela inflação, e durante um período de 2 anos, para os estados que aderirem ao alongamento de dívida com a União,
sendo que não entra investimentos. Então, os estados e os municípios não têm limite, não têm um teto para investir. Isso, de alguma maneira, vai sobrecarregá-los no momento que você tiver necessidades de educação e saúde para dar conta? Pode sobrecarregá-los pelo lado da receita, né? Pode não ter recursos suficientes para investir mais. Aí é uma outra discussão, que é o que está acontecendo nessa recessão, que os estados e os municípios estão sofrendo muito por conta de uma redução muito forte da receita. Então, essa redução muito forte da receita vem pelo quê? Vem pela própria capacidade de arrecadação desses estados, desses municípios com as receitas próprias, do ICMS, por exemplo, do ISS, porque que é o caso dos municípios. Porque numa recessão diminui o dinheiro circulante, diminui as compras da população e isso significa menos imposto. E no lado federal, o governo federal transfere parte da sua arrecadação para estados e para municípios. O que acontece? A receita da União caiu muito também nessa recessão, isso tem um impacto direto com o estado e o município. O que acontece também na parte da União que impacta nas receitas dos estados e municípios? Desonerações tributárias. O governo ele concede muita desoneração tributária nos últimos anos, cresceu muito. Então, essas desonerações eram muito voltadas para os tributos que integram essa repartição de receita, que é o imposto de renda, o IPI. Então, por exemplo, o FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, e o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, é uma parte de recursos do imposto de renda e do IPI, que a União arrecada, ela repassa para Estado e para município. Quando a União desonera, dá um incentivo com base nesse imposto... Ele deixa de entrar? O governo pode abrir mão, como, por exemplo, aconteceu o IPI do automóvel. Ele reduziu o IPI, deu uma isenção para a indústria automobilística, isso reduziu a arrecadação do governo federal. Reduzindo a arrecadação do governo federal, isso vai ter um impacto direto de redução no Fundo de Participação do Estado e no Fundo de Participação dos Municípios. Queria trazer, ainda falando da questão da saúde, eu vou trazer dois pontos de vista aqui que são aparentemente contrários, né? O problema do nosso país é a constituição cidadã, que vai no caminho do que você falou. Quando tentamos dar conta de tudo, não damos conta de nada, já dizia Tim Maia. Agora me pergunto, de que tipo de Estado estamos precisando? Luiz Carlos Silva, de São Paulo. Já Bernardo Sequeira, de Brasília, diz o seguinte: na minha opinião, é tudo uma questão de forças. O governo não tem outra saída a não ser dar limite de gastos. Mas a camada que mais vai sentir é a mais pobre, porque precisa de assistência. Os mais ricos só vão deixar de ter o lucro exorbitante que sempre tiveram. Como é que a gente pode pensar nesse aspecto, falando do para que serve um Estado, que Estado queremos, e impacto disso nas pessoas mais pobres que precisam de assistência, que precisam de uma saúde, de uma educação pública gratuita e de qualidade, para que a gente possa pensar também em futuro? Eu acho que o problema não é a Constituição. Nesse ponto eu discordo do Gilberto, que manifestou essa esperança de nós pudéssemos ter uma nova Constituição. Eu tenho até temores de que esses processos se desencadeiem em momentos de enfraquecimento da democracia, que é como eu vejo esse momento no nosso país. Os momentos de se discutir se podemos ter uma nova Constituição, é um momento que a nossa democracia tem que se apresentar pujante. E não vejo que a Constituição seja o problema, porque da maneira como os próprios especialistas do mundo inteiro do direito constitucional se debruçaram sobre a Constituição brasileira quando ela surgiu em 1988, assinalaram, é uma Constituição programática, é uma Constituição que estabelece, sobretudo, princípios, objetivos que vão sendo gradativamente buscados, perseguidos, segundo as possibilidades em cada momento, né? Tanto é verdade que nós não temos uma realidade no campo da saúde, por exemplo, que corresponda ao que seria a realização ideal do que a Constituição prevê. Mas ela não teria como impor o impossível. Né? Ela põe aquilo como uma finalidade, como uma meta. E essa finalidade dessa meta parece importante, ser perseguida. Agora, se fala muito em gastar melhor. É claro que não, é impossível discordar da ideia de que gastar melhor não seja necessário no nosso país. Agora, eu pergunto, esse governo se apresenta como habilitado, né, a fazer essa reforma na maneira de gerir o dinheiro público no nosso país? Se, por exemplo, a questão dos cargos de confiança, que era uma questão criticada, excesso de cargos de confiança no governo federal, com esse governo, 5 meses aumentaram
O número de cargos de confiança aumentaram, está gastando bem? Parece que não. Não tem transparência, né? As despesas dos cartões corporativos não são divulgadas há 4 meses. Né? Sem transparência, o governo vai gastar melhor, fazendo segredo de como está gastando? Tenho certeza que não. Acho que os sinais são muito ruins. E uma coisa que a gente vê bastante manifestada pela população é uma classe política, aí falando em geral, não estou falando só do governo federal, uma classe política que visivelmente tem uma série de privilégios, não só do próprio salário, mas de tudo que envolve, e que isso são gastos muito altos para todos nós, né? E que isso é difícil de ser pautado efetivamente para que haja uma mudança. Isso também seria diminuir gastos, né, para que a gente tivesse como aplicar em áreas prioritárias. Eu acho que a democracia ela impõe que as restrições sejam aplicadas a todos, inclusive aqueles que, teoricamente, são tratados de formas desiguais entre os iguais. Então, isso atinge os políticos, os governantes, de uma certa maneira, e a gente pode até entrar para a questão do foro privilegiado, das aposentadorias especiais, isso desde a esfera municipal até a esfera federal. Agora, o que eu acho importante nas questões que foram levantadas é que eu sou absolutamente contra cortar qualquer programa social, sobretudo na área de saúde. Então, eu acho que é importante desmistificar que a PEC não corta investimentos na saúde. Ela limita o crescimento dos gastos da área. Isso significa, por exemplo, que eu posso aumentar programas como a que a Fiocruz desenvolve de pesquisa para vacina da Zika, vírus e etc., desde que eu tenha sobra de recursos dentro da rubrica saúde em outras formas de despesa. Então, se eu gerir melhor, se eu cortar alguma outra coisa, eu posso incentivar as outras. Ou seja, não é cortar o pão de forma na horizontal, ou seja, o corte não é linear. Na verdade, eu não tenho que tirar igual de todo mundo. Eu tenho que ter a capacidade de administrar melhor. É nesse sentido que é importante que nós tenhamos uma discussão sobre prioridades, sobre o melhor uso do recurso público. Então, hoje, a gente está falando de município. Qual é a grande política de saúde dos municípios? É ter ambulância. Para quê? Para levar para a capital. Então, você pega o município, você não implanta a saúde no município. Você simplesmente coloca uma ambulância bonita e o prefeito, se bobear, vai até dirigindo, buscar o doente para tirar da cidade pequena e levar para a cidade grande. Isso não é política de saúde. A gente não investe em prevenção, a gente só investe em correção. Então, a gente precisa ter uma saúde preventiva. Eu acho que essas são as questões que a gente precisa discutir. E a gente aqui, nesse canal Saúde, num prédio tão bonito como esse, aqui dentro do coração da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, tanto orgulho dá a nós cariocas e a nós brasileiros, uma instituição símbolo, ímpar, diferenciada, com profissionais reconhecidamente competentes mundialmente, tá certo? Mostra que quando o recurso é bem empregado e a pesquisa é bem feita, o resultado aparece rápido e se paga. Investimento é muito mais do que despesa, é qualidade de vida. E aí, pegando esses 3 ganchos, de uma certa forma, falando especificamente da área da saúde, das especificidades. Você falou, né, que da Constituição Cidadã, que colocou a saúde como direito de todos e um dever de Estado, até hoje, a gente não conseguiu implementar o SUS que está escrito, mas radicalmente se transformou a saúde do brasileiro, sem dúvida nenhuma. Isso é incontestável, porque isso são dados de diminuição de mortalidade, de aumento de expectativa de vida, de uma série de questões que a gente observa quando vê os indicadores, de que a saúde desse país melhorou. Não chegou onde a gente gostaria que chegasse, com um subfinanciamento histórico. Ou seja, fica muito claro que é preciso que um investimento seja maior, cada vez maior, na área da saúde, para a gente chegar na saúde ideal, que é a saúde para todos, com qualidade. Quando a gente pensa nessa limitação, mesmo com os adendos que vocês colocaram aqui, que não é corte e que existe possibilidade de investir caso sobre aqui ou lá, a gente não vai perseguir o SUS ideal. A gente não está no caminho de construção desse SUS que a gente deseja, porque ele precisa de investimentos maiores, além, é claro, de correção de gestões
né, como em outras áreas, mas que vários especialistas já disseram que, em termos de número, esse número é muito menor do que a necessidade de investimento. Como é que fica isso, pensando também no que você coloca, e que também foi colocado aqui, nesse estado que a gente deseja? E aí também à luz do que é dito, né, que as pessoas mais pobres podem acabar sendo as mais atingidas por essa medida. Nós praticamos uma grande injustiça fiscal no nosso país. Nosso sistema tributário, por exemplo, é extremamente perverso. Você olha, por exemplo, para o imposto de renda, tem 3 alíquotas, três faces, né? A mais alta lá de 27,5%. O professor universitário federal, por exemplo, que é o meu caso, está nessa alíquota. Quer dizer, eu e o sujeito mais rico do país estamos na mesma faixa como pessoa física do imposto de renda. Né? Poxa, você é milionário? Eu não sabia. Exatamente. É a conclusão que você tratado como, né? Não é? Tributariamente é tratado como. É uma perversidade nesse sistema. Né? Quer dizer, propor uma reforma, um ajuste fiscal, né, que ele chama de novo regime fiscal, que é fugir da palavra ajuste, um violento ajuste fiscal, sem rediscutir a profunda injustiça do nosso sistema tributário, né? Isso é uma coisa muito séria. Como foi até mencionado num dos clipes que entraram aí, a questão da isenção do imposto de renda, de dividendos e juros sobre capital próprio nas bolsas de valores brasileiras. Né? Quer dizer, quem mais paga imposto nesse país é pessoa física e paga no mesmo patamar que os ricos. Né? O pobre paga muitas vezes no mesmo patamar que os ricos. Isso é uma coisa que, francamente, uma proposta se apresenta só do ponto de vista de limitar a despesa, sem promover, pelo menos, o início de um debate nacional sobre isso, para mim, é vergonhosa. Isso me causa constrangimento. Eu acho que a reforma tributária ela é urgente, necessária. Concordo em gênero, número e grau que a reforma tributária ela deveria ocorrer ontem. Só que, se a gente for entender melhor a reforma tributária, você imagina que você vai numa feira livre e você vai pesar naquele prato de balança o que você está comprando. Então, de um lado, o peso é a arrecadação, ou seja, é tudo aquilo que o governo arrecada. Do outro lado, é tudo que você está comprando, ou seja, tudo que você vai levar para casa, todas as suas despesas. Então, não dá para discutir reforma tributária sem você dizer como é que você vai gastar esse dinheiro. E aí a gente vai cair de novo na reforma constitucional. Qual é a obrigação do Estado? O que eu preciso prover? Quando você diz com razão que o SUS não tem os recursos necessários, e eu concordo e entendo e em nenhum momento discordo que é necessário mais recursos para o SUS, eu preciso arrecadar mais do lado de cá. Com a estrutura constitucional e a capítulo constitucional tributário que nós temos, essa balança nunca irá se equilibrar, exceto em momentos muito raros de total convergência econômica, onde o Brasil cresça a taxas de 8% ao ano no seu PIB e tenhamos um crescimento exponencial de arrecadação. Se a gente for pegar o passado histórico dos últimos 50 anos, isso aconteceu 4 vezes durante 2 anos, 1 ano, picotado. Então, ou seja, a projeção econômica, matemática, mostra que esses objetivos que são nobres, que são perfeitos, eu não sou contra a Constituição, contra os seus objetivos, eles são inalcançáveis do ponto de vista financeiro. Não há recursos para financiar isso tudo. Então, quando a gente discute reforma tributária, a gente tem que discutir de uma forma mais ampla. Por exemplo, a gente diz que, só para pontuar, que a segurança é uma obrigação universal do Estado aqui. Nós precisamos ter segurança. Mas cada um de nós, você que está nos assistindo, na sua casa você tem que colocar um alarme, uma câmera, ou se você mora no condomínio, você paga um vigia para tomar conta. Por quê? Porque a segurança é insuficiente. Então você paga 2 vezes, você já paga dentro do tributo, que é o arrecado que o Estado leva para prover a segurança, e você tem um custo no seu condomínio, onde você mora, para ter instrumentos de salvaguardar a sua família, o seu patrimônio. Isso é erro de gestão. É sobre isso que eu falo. Não adianta arrecadar e não entregar. Não adianta colocar dinheiro na saúde e não investir bem. Então a gente tem que rediscutir essa questão. E apenas só uma visão um pouco diferente. Quando a gente diz tributar lucros e dividendos, tem um erro conceitual. Por quê?
Porque, na verdade, o dividendo é o lucro da empresa. E a empresa, que é a pessoa jurídica, já é tributada em quase 50% do seu resultado. Então, quando o resultado das empresas é distribuído para os sócios, o imposto já foi pago. Então, acho que esse é um sofisma. Na verdade, a gente pode discutir se a gente quer mais empreendedores e o pequeno e médio empreendedor não suporta pagar mais emprego, mais imposto, é ele que gera emprego nesse país, principalmente o pequeno empreendedor. E a gente está discutindo ao contrário, diminuir a carga tributária dessas pessoas para que elas possam ter os seus próprios negócios, serem prestadoras de serviços, ter o seu pequeno comércio, a sua pequena atividade profissional. Então é errado a gente só falar em aumentar imposto. A reforma tributária ela tem que pensar em equalizar essa arrecadação. E para discutir o quanto a gente vai arrecadar, a gente precisa saber para que a gente quer arrecadar, no que a gente vai gastar. Alguma resposta a isso, não? Bom, essa questão de nós termos menos tributação, não pensar em criar mais imposto, menos tributação do ponto de vista do conjunto da carga tributária. E melhor distribuído, claro. Eu concordo, a gente não discorda disso. Eu só não acho que a gente precisa aumentar das empresas. Por que não? Eu acho que podemos aumentar sim se o conjunto do sistema continua ou no mesmo nível que se encontra, que é o que tem acontecido desde o governo Fernando Henrique. O nosso sistema tributário ele se apropria de aproximadamente entre 33% e 34% do PIB. Não tem aumentado a carga tributária no país. Sim, mas para você ter 34% da carga tributária do PIB, se você somar imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, contribuição para a Previdência Social da parte do empregador, você leva mais de 50% da receita. Então, o maior sócio das empresas não é o seu acionista, não é o seu sócio proprietário. Na verdade, é o governo. O governo ganha quando o dono ganha, o governo ganha quando o empresário não recebe do seu cliente, quando leva o cano. Então, na verdade, o que a gente tem que discutir é exatamente qual é o tipo de capitalismo que nós temos. Ou então a gente muda esse sistema e vamos implantar um outro tipo de sistema político. Na verdade, a gente tem um capitalismo às avessas, onde, na verdade, o governo controla quase tudo. Mas aí eu te pergunto, Gilberto, quando a gente olha, por exemplo, na manchete do jornal, que nos últimos anos os lucros dos bancos no nosso país são crescentes, dos bancos privados, crescentes, e muitas vezes, dias depois, vem a notícia de que o banco não tem imposto de renda a recolher naquele ano. Quer dizer, a nossa legislação apresenta mecanismos legais, lícitos, de evasão tributária para o banco, e submete o cidadão comum a uma carga tributária que é pesada. Porque a minha discussão não é qual é o peso do sistema tributário, a minha discussão é quem é que paga. Eu não sou aqui defensor de banco nem de banqueiro. Acho, inclusive, que os bancos foram os que mais ganharam nos governos de esquerda e, curiosamente, mais que nos governos ditos de direita. O lucro dos banqueiros cresceu nos últimos 20 anos no Brasil de maneira quase que estratosférica. Agora, o que não é verdade, na minha opinião, pelo que eu tenho conhecimento, é que banco não paga imposto, paga mais que os outros. Inclusive, a contribuição social dos bancos é 15%, enquanto das outras empresas é 9%. Então, na verdade, o que se existem alguns mecanismos, e existem para toda a economia, inclusive para os bancos, são os mecanismos de reduções, desonerações fiscais, que foi comentado aqui. Eu acho que essa é uma outra discussão. O governo, nos últimos anos, tentou fazer acordos políticos para reforçar a sua base de apoio no Congresso, dando benesses tributárias, então isentando determinada região, atendendo o pedido de determinado parlamentar, e isso fez uma colcha de recargos tributários. Você vai olhar o PIS e COFINS, a base de cálculo, então, dependendo da atividade, tem atividade que é super onerada e outra que é super isentada. Então, a base de cálculo, você consegue fazer reduções que faz com que o pagamento final seja ínfimo. E isso é que está errado. Então, quando a gente fala em equalização numa democracia, é tratar os iguais de forma igual. Todo mundo tem que pagar a carga justa e igual. O que eu não entendo é
um pagar muito, o outro pagar pouco, porque ou é banqueiro, ou é político, ou é qualquer coisa. Eu acho que quando a gente fala em reforma tributária, a gente tem que pensar dentro de buscar a justiça financeira acima de tudo, e não o tratamento dos privilégios. Só uma observação. A Constituição fala claramente, artigo 150, o princípio da ordem tributária, a capacidade financeira. Sim. Não é por ser a capacidade contributiva, né? Não é por ser banqueiro, é por ter capacidade de contribuir mais. Né? Tem que olhar para a capacidade de cada um contribuir para mensurar o tributo que ele deve pagar. E leigamente, né, reforçando a questão do leigo, a gente sempre fica pensando, quando a gente vê essas manchetes, desses lucros num país que se diz em crise, com as pessoas tendo, quanto mais humildes, mais apertar o cinto ainda, um cinto que já não tem mais furo para apertar, e esses lucros sempre... Né, muito altos. E fica uma coisa que fica meio contraditória leigamente, né? Podem existir explicações das mais várias, né? A gente está se aproximando do final do programa, eu queria pedir um exercício para vocês, que é tentar cada um dizer um ponto positivo e um ponto negativo desta PEC. Ponto positivo, você discutir prioridades, né? O ponto negativo, acho que é o período mesmo dessa PEC, eu acho muito longo. Muito extenso, 20 anos, mesmo com as possibilidades de revisão. Mesmo com as possibilidades de revisão. Bom, ponto negativo, eu acho ela ser trazida por um governo que não está abastecido da legitimidade suficiente para discutir um tema dessa magnitude nesse momento no nosso país. Né? Bom, ponto positivo é sinalizar para a necessidade de se discutir o desequilíbrio das contas públicas. Isso realmente é necessário. Né? Eu vejo como ponto positivo a possibilidade dessa PEC ser igual ao Plano Real, que na verdade era um plano de estabilização da economia e que, independentemente de qualquer matriz política, acabou sendo utilizado de maneira positiva por todos os governos que vieram depois, fossem de centro-direita ou de centro-esquerda. Do ponto de vista negativo, eu acho que nós ainda precisamos avançar mais. Eu acho que só o controle de gastos é pouco, precisamos discutir reforma tributária, reforma previdenciária, uma reforma política, e o Brasil não pode conviver apenas com a equação financeira. Nós precisamos reformar o país. Pode, por favor. Só um ponto importante, que essa PEC, ela sozinha, ela não limita a despesa, né? Nós temos uma série de obrigações constitucionais que são válidas e que se nenhuma reforma for feita, o governo não vai conseguir cumprir essa PEC no médio e longo prazo. Então, ela sozinha, ela não corta gasto. Quando você fala reformas, são essas reformas todas que a gente vem falando aqui ao longo do programa, que a gente vem falando. Né? Se não conseguir implementar essas reformas, ele não vai conseguir cortar. Então, terminamos o programa com várias questões. Eu acho que isso é interessante. Por mais que a gente tente sempre responder, as questões sempre ficam. E eu acho que existe uma outra questão, talvez uma palavra que não tenha aparecido, se apareceu foi muito sutil, que é a questão da comunicação. Né? Sem comunicação, a gente não consegue trazer as pessoas para o debate de uma forma responsável, porque é muito difícil a gente conseguir falar sobre coisas que muitas vezes a gente leigo acaba, né? Vocês começam a falar algumas coisas mais técnicas, é difícil da população em geral acompanhar. E eu acho que isso é um dado que precisa estar sempre acompanhado. Você falou aqui em transparência, né? Transparência também significa isso. Trazer os assuntos para discussão, colocar a comunicação como uma prioridade também, né? Para isso que existe o Canal Saúde, e para isso eu queria agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui conosco hoje. Se você quiser baixar ou compartilhar esse programa, entre no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Você pode também acompanhar o Canal Saúde no Facebook e no Twitter. O Sala de Convidados contou com a colaboração da NBR e a gente se vê na próxima semana. Até lá!